O que eu estou querendo é outra coisa. Eu estou querendo que ele fale que eu vou ganhar meu apartamento aqui, meu carrão, tá. Entendeu, irmãos? Muita gente vai querer, não vai ouvir, não vai aguentar ouvir. Mas essa noite, eu estou ouvindo Deus falar. É tempo do fim. É tempo do fim. É tempo do fim. Muita gente vai abandonar a fé. Muita gente vai deixar o evangelho. Muita gente vai desviar. É tempo do fim. E a gente tem que lutar para continuar pregando essa palavra, para que permaneça um remanescente. Amém, irmãos? Venha permanecer um remanescente. Um remanescente. Um bloco de fé. Um bloco de adoradores, para que sejam salvos. Exemplos bíblicos. O povo na saída do Egito, uma grande multidão. Daquela multidão, só a geração de Josué e Calebe entraram na terra prometida. Todo mundo sabe disso? Era uma multidão que Deus deu maná, Deus fez milagres extraordinários, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez coisas muito grandes. E é chocante, irmãos. Talvez para muitos de nós ver isso fortalece a fé e dê um efeito contrário. Eles viram Deus fazer tantas coisas extraordinárias, depois trocaram Deus por um bezerro de ouro e classificaram que aquele lixo era Deus, que aquela porcaria era Deus. Deu para entender? Trocaram o Deus vivo, o Deus sobrenatural, que fez coisa sobrenatural. Imagina, o maná caía do céu, as roupas cresciam no corpo, as sandálias cresciam no pé, Deus mandou carne, Deus fez sair água da rocha, a rocha era Cristo. Em meio a tudo isso que viram, abriu o mar vermelho, Moisés tocou o cajado ali, abriu o mar vermelho, depois trocaram Deus por um bezerro de ouro. É diferente dos dias de hoje? Será que é tão diferente dos dias de hoje? Deus é trocado por tantas coisas, não é verdade? O culto a Deus é trocado por tantas coisas. E tome evangelho. E tome evangelho para mim, tome evangelho para a igreja, que Deus vai continuar dando o evangelho aos nossos corações. Amém, irmãos? Deus vai continuar dando palavra para pregar mesmo, que a gente realmente tem que permanecer, que a gente tem que manter, que a gente não pode parar, que a gente não pode desistir, que a gente não pode desviar, que a gente não pode realmente trazer esse comportamento mórbido de fé, que isso é mórbido, né? Eu digo, a pessoa não consegue cultuar a Deus um dia. Quantas pessoas, irmãos, eu bato dizer, poderiam estar aqui conosco hoje, pessoas que estavam aqui, e não tem, sabe, a mínima graça. Por quê, gente? Por que será? Será que eu sou o bonitinho da corte? Será que você é os bonitinhos da corte? Será que Deus trata com nós meio elitizado, né? Ah, vocês são os meus preferidos? Será que é isso? Não. A graça de Deus foi derramada em todos os corações. Agora a fé é que faz diferença. Amém, irmãos? É a fé, é a maneira que a pessoa chega na casa de Deus, é a maneira que ela abre o coração e deixa Deus trabalhar, é que faz ela ter essa força de permanecer na presença de Deus. Essa é a fé. Deus falou comigo aqui no banco. Eu preciso obedecer a Deus, para que a gente tenha a graça de pregar um evangelho de estrondo mesmo. Estrondar, viu, crianças? É até balançar a cadeira aí, mas é de amor, viu? É de amor, não é de... Nosso evangelho não é evangelho de condenação, é evangelho de amor, de restauração, de levante. Deus falou comigo. Deus vai dar essa graça para a gente continuar trazendo essa palavra. O adorador é perseverante. Ele persevera. Persevera na doutrina. Persevera na presença de Deus. Persevera cultuando a Deus. Temos o exemplo também de Gideão. Gideão separou quantos? 32 mil homens, é isso mesmo? 32 mil. É com esse grupo que nós vamos vencer. Não é? Multidão.
Na seleção de Deus, quantos se tornaram? Quantos foi? 300. No teste, na hora de passar o teste, fala assim, aquele que lamber a água lá, que nem um cão, põe ele de lado, mas aquele que pegar a água e levar a boca assim, ó, atento, esse aí você pode escolher. Quantos virou? De 32 mil na seleção foi quantos? Né? Muitos são chamados, poucos escolhidos, é isso que falamos, né? Domingo passado. É o mesmo evangelho, é a mesma pregação, é a mesma palavra, é o mesmo direcionamento, mas muita gente, entendeu? Não faz a parte dela. E na seleção, sabe, acabam se auto-excluindo. Ela mesma se exclui. Ela mesma se exclui, não valoriza. Não valoriza. Irmãos, o cristão que valorizar a casa de Deus, ele vai sempre permanecer. Porque há unção sobre esse lugar, amém, irmãos? Há unção nesse lugar. A capacidade não é nossa, nunca foi nossa e nunca será nossa. Há uma unção nesse lugar. Agora, se a pessoa valorizar, ela vai ter condições. Se ela olhar para Deus mesmo e valorizar, ela vai ter condições. Ela vai ser como são aqueles escolhidos de Gideão. Ela vai estar entre os 300. Diga glória a Deus. Jesus, quando escolheu 12 discípulos. Será que tinha mais? Poderia ter mais? Jesus escolheu 12. No dia de hoje, às vezes, né, diz aquela a parábola dois servos, né, o que diz que ia, não foi. O que diz que não ia, foi. Viu só como é que é as coisas de Deus? Né? É o trabalhar de Deus, não é as palavras das pessoas, são as ações. É o trabalhar de Deus lá dentro que faz a pessoa reagir diferente. Pelas minhas condições, eu não posso fazer muita coisa. Mas pelas condições de Deus, eu posso fazer a obra dele. Pela graça de Deus, eu posso fazer a obra dele. No cenáculo, estavam 120 pessoas. E elas receberam a promessa do Espírito Santo, 120. Tinha mais? Será que tinha mais discípulos? Será que tinha mais pessoas? Mas tinham 120 pessoas no cenáculo, aguardando a promessa. Aí a gente fala, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, o céu existe, a gente está pregando essas coisas. A pessoa, irmãos, o céu não é nada. O céu não significa nada nos dias de hoje. Para muita gente. Céu? Céu é dinheiro no bolso. Céu é o meu trabalho. Se eu não trabalhar, eu quero ver. E vai deixando Deus. Céu, vinda de Cristo, pode esquecer. – 120 pessoas estavam lá esperando a promessa. A promessa da vinda de Cristo, ela continua de pé, diga glória a Deus. Ela continua real, continua viva, todos os propósitos, os planos de Deus serão cumpridos. Se o homem recuar, Deus vai cumprir. Se o homem permanecer, Deus vai cumprir. Se o homem dizer não, Deus vai cumprir. Se o homem dizer sim, Deus vai cumprir também. Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Jesus vai voltar, como está escrito. A mulher do fluxo de sangue, uma grande multidão, estava lá, oprimindo Jesus. De repente uma mulher vai lá e toca em Jesus. E aí Jesus fala, quem me tocou? É chocante isso, né? E os discípulos falam, Senhor, a multidão está te apertando aí. E o Senhor disse, quem tocou? Oh, Jesus. Assim, Jesus, quer um cafezinho? O Senhor está meio sonolento? É? Não. Aquela mulher tocou com fé. Aquela mulher tocou, sabe, com precisão, com certeza. Assim é o culto na casa de Deus. Quando a pessoa entra na casa de Deus, decidida a buscar a Deus, algo acontece dentro dela, irmãos. Sai virtude da parte do Senhor. E essa virtude, quando sai, faz a pessoa firmar, ficar firme. Não abandonar a casa de Deus, valorizar a casa de Deus.
Porque é essa virtude que dá essa condição. Aqui, irmãos, nunca foi e não será palco de apresentação, circo, lugar de passar tempo. Aqui é casa de Deus. Se você crê, aplaude o Senhor. Aqui é casa de Deus. Por que casa de Deus? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então se torna a casa de Deus. Porque nós fazemos que aqui se torne a casa de Deus. Essas paredes aqui, elas podem ser transformadas da noite para o dia, dentro de poucos segundos, num outro objetivo. São paredes. Mas nós não. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Amém, irmãos? É diferente. Saiu virtude. E aquela mulher foi tocada. Saiu virtude. Em meio à multidão, aquela mulher fez diferença. Não é verdade? Em meio à multidão, aqueles 120 no cenáculo fizeram a diferença. Em meio àqueles 32 homens, 300 homens fizeram a diferença. Em meio à saída do Egito, alguns da geração de Josué e Caleb fizeram a diferença. O cego de Jericó, em meio àquela multidão, tudo lá perto de Jesus, ele fez a diferença. Ele clamou, ele buscou. Nós ouvimos isso aqui domingo passado, não foi? Da quarta-feira agora, melhor dizendo. Ouvimos quarta-feira, domingo passado preguei, né? Hoje não ia pregar. Ele, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele buscou recursos em Jesus. É isso que a igreja tem que fazer em todo o tempo. Buscar recursos em Jesus. Amém? Não pode deixar de buscar recursos em Jesus. Jesus é o verdadeiro recurso. O que a gente tem é muito pouco. É muito restrito. É pouquinho demais. Não dá para o gasto. É adulterado o nosso recurso. É como um álcool adulterado, né? Que falha. Mas os recursos de Deus são eficazes. São reais. Salmo 46 diz: Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém, irmãos? Então o cego de Jericó buscou os recursos. Ele fez diferença. Ele fez diferença. Na multiplicação dos pães, havia uma multidão lá. E Jesus falou, e se Jesus falou, está falado. Esse é um grande problema desse século, até nas igrejas evangélicas, buscar a Deus por interesse material, o bendito interesse material. Jesus falou: vocês estavam lá comigo, interessados em comer o pão material. E aí quando ele deu aquele discurso que ele era o pão da vida. Quem que é o pão da vida? Quem que é o pão da vida nos séculos de hoje? Nos tempos de hoje? Quem está interessado em se aproximar e manter a comunhão com o pão da vida? São poucos. São poucas pessoas que querem ter compromisso com o pão da vida. Olha, irmãos, sabe o que significa isso? É como, imagina aí, ó, faz aí uma imaginação, cada um aí. Ó. Você tem um pão na mão, aí esse pão que está na sua mão, ele vai te dar subsistência, aleluia, para tudo que você precisa na vida. Diga amém e pode aplaudir o Senhor. Tudo. É o pão da subsistência. É o pão que garante a vitória em tudo. Que garante a felicidade. Que garante a vida. Que garante o poder. Que garante a graça de permanecer diante do Senhor. Esse pão, pão da vida. Mas aquela multidão estava à volta, interessado em comer o pão material. Nos dias de hoje, que vergonha! Que vergonha! A igreja muitas vezes faz vergonha, porque ela saiu fora dos verdadeiros princípios do Evangelho de Cristo Jesus, do sacrifício da cruz, do homem que é restaurado interiormente, do homem que passa a ser diferente, do alcoólatra que deixa de ser alcoólatra, da prostituta que deixa de ser prostituta, do homem, sabe, derrotado, faz Deus assentar entre os príncipes, de um Jesus restaurador, transformador de pessoas, não de bens. Porque ele mesmo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça,